Olá, tudo bem com você? Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia. E quero dizer a cada um de vocês, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal que tem justamente a proposta, o propósito de levar a palavra de Deus de forma profunda para toda a face da terra. Então, eu quero já te dizer algo muito importante. Você faz parte desse projeto. Você que nos acompanha, que todos os dias está aqui conosco. Então eu quero pedir que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa deixar aqui embaixo os seus comentários para falar um pouco como tem sido a sua experiência de estudar a Bíblia todos os dias de modo profundo. E eu quero também pedir que você possa se inscrever aqui no nosso canal e ativar, sabe aquele sininho que tem aqui no YouTube exatamente? Que você possa ativar este sininho para receber as notificações. Nós temos vídeos todos os dias, beleza? Gente, vamos mergulhar nesse texto maravilhoso. Nós estamos diante do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12. Trata-se do início daquilo que será conhecido como Sermão da Montanha. Exatamente. Vamos ler o texto e daqui a pouco eu vou explicar para vocês coisas espetaculares a respeito de toda a teologia do Evangelho de Mateus e aquilo que não é, esse Sermão da Montanha e o início, que é justamente o momento em que Jesus fala das bem-aventuranças. Diz assim o texto: vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar, e os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aqui nós temos algo muito importante. Dentro do Evangelho de Mateus, Jesus realiza 5 discursos, exatamente. E esses 5 discursos estão organizados nas 5 partes que este evangelho tem. E cada uma das partes nós temos uma divisão, que é feita justamente assim. Uma parte é um conjunto de ações de Jesus, ou seja, os seus milagres, as suas obras de misericórdia, o seu amor para com as pessoas. E depois nós temos um discurso, exatamente. Então olha só, o Evangelho de Mateus é dividido em 5 partes, cada uma dessas partes tem 2 partes. Uma parte de ações e uma parte de palavras, exatamente. E isso serve para quê? Justamente para lembrar os 5 livros da Torá, os 5 livros da lei de Deus.
Isso é um dado muito importante, pessoal. Um dia, não é? Quem sabe eu faço aqui uma live, um vídeo para vocês a respeito destes detalhes relacionados a este evangelho tão maravilhoso. Mas o que está em jogo para nós aqui? Compreender o contexto dessas palavras de Jesus. Trata-se justamente do primeiro dos 5 discursos que o mestre realizará. Exatamente. Esse discurso será um discurso longo de 3 capítulos. Capítulos 5, 6 e 7 desse evangelho. E esse conjunto será conhecido como Sermão da Montanha. Quem foi que deu esse nome, Sermão da Montanha? O primeiro registro que nós temos dessa expressão vem justamente de uma das obras de Santo Agostinho. Exatamente, lá pelos idos do século V, ele, ao comentar o Evangelho de Mateus, ele vai usar a expressão Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, justamente para designar este primeiro grande discurso do Mestre. Esse dado é uma curiosidade, mas é muito interessante saber disso, porque na realidade, essa expressão, para dar o nome a esse discurso, revela para nós algo muito profundo. Exatamente. Que algo profundo é isso? Esse algo profundo é o fato de que dentro do Evangelho de Mateus, Jesus vai aparecer em diversos momentos significativos, tanto de ações quanto de palavras, em cima de montanhas. Exatamente, nós veremos isso, por exemplo, no capítulo 17, no versículo 1, no capítulo 24, versículo 3, no capítulo 26, versículo 30, no capítulo 28, versículo 16. Por quê? Porque a montanha é, dentro do Antigo Testamento, o local onde o grande líder do Êxodo, que é Moisés, ia para se encontrar com Deus. Gente, aqui tem algo muito profundo e precisa ter a clareza do que é esse processo, tá? Então, olha só. Dentro do Evangelho de Mateus, Jesus vai ser compreendido como uma espécie de novo Moisés, ou seja, aquele que supera Moisés. E neste sentido, o que ocorrerá é justamente isso. Jesus será colocado em cima das montanhas para falar como um novo Moisés. E aqui há algo muito profundo. O primeiro grande discurso do mestre dentro desse evangelho, que tem esta intenção, é em cima de uma montanha. E é muito interessante que no versículo 1, quando o autor diz assim, não é? Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Quando nós pegamos esse texto na língua grega, é o mesmo texto, é a mesma formulação que aparece dentro do Antigo Testamento, no livro do Êxodo, por 3 vezes. Por exemplo, no capítulo 19, versículo 3, no capítulo 24, versículo 18, e no capítulo 34, nos versículos 2 e 4. É a mesma expressão. E em todas as 3 vezes, justamente o que estará em jogo é o momento em que Moisés sobe ao Monte Sinai. Olha isso. Está escutando? Isso é maravilhoso. Há, portanto, uma consciência do autor deste evangelho ao fazer esta relação. Isso é algo muito interessante. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai ter Jesus lá no alto da montanha, e o texto fala que Jesus, ele se sentou. Ele se sentou. O gesto de se sentar dentro da tradição judaica, e isso está dentro do Novo Testamento, tem a ver justamente com o ato do rabino
o ato do mestre de educar aos seus discípulos e aqueles que estavam ali ao seu redor. E isso é muito caro para o Evangelho de Mateus. Por quê? Porque lá no capítulo 23, a partir do versículo 1, é dito que quem estava sentado na cátedra de Moisés eram os fariseus. E esse é um dado muito interessante, porque o ensino de Jesus vai, de algum modo, ser rival daquele discurso legalista, pesado, duro, que é o ensino dos fariseus. Então veja, é muito interessante isso aqui. Jesus, então, ao se sentar, ele se coloca justamente como alguém que ensina como um novo Moisés ao povo. E ele vai revelar justamente, pessoal, como é que se deve viver de fato a lei do Senhor, a lei de Deus. Isso é algo maravilhoso, pessoal. Isso é algo belíssimo. E aí a gente continua no texto. E o texto vai justamente afirmar no versículo 2 assim: e pôs-se a falar e os ensinava dizendo. Em português não aparece exatamente como está no grego. Porque no grego nós temos o texto exatamente assim: Kai anoixas to stoma autu edidasken autus legon. Ora, o que está sendo dito em grego? Literalmente é assim, ó. E abrindo a sua boca, começou a ensinar, dizendo: uau! Abrindo a sua boca. O que isso significa? Isso é uma expressão idiomática dentro da língua hebraica, dentro daquele bojo cultural judaico. Exatamente, pessoal. Isto vai aparecer lá no livro de Jó, por exemplo, no capítulo 3, versículo 1, muito embora as traduções em língua portuguesa façam uma tradução diferente disso. O que isso significa? Significa, este abrindo a boca, significa justamente uma ênfase na solenidade do ensinamento ou do pronunciamento que será feito. Então, tudo aquilo que Jesus começa a ensinar tem um tom de solenidade. E aí, pessoal, vem justamente o início desse sermão da montanha, onde Jesus falará das bem-aventuranças. E aí há algo muito interessante. Vão aparecer 9 vezes a expressão bem-aventurados, sendo que 8 das 9 vai justamente designar de forma mais exata quem é esse bem-aventurado. E na 9ª vez vai falar de uma situação que é a situação da perseguição. É muito interessante isso. Então, bem-aventurados serão os mansos, os aflitos, serão os que têm fome e sede de justiça, serão os misericordiosos, serão os puros de coração, serão os promotores da paz, serão os perseguidos por causa da justiça. Esses serão os bem-aventurados. Mas aí eu faço uma pergunta, afinal de contas, o que significa cada uma das bem-aventuranças? Aqui eu quero terminar o vídeo fazendo um desafio para você. Se nós tivermos aqui embaixo, 100 comentários dizendo: eu quero a segunda parte do vídeo, eu vou gravar um vídeo explicando cada uma das bem-aventuranças, mostrando
quais são os textos que estão presentes no Antigo Testamento, quais são as tradições judaico-rabínicas que estão por trás desse discurso de Jesus, e eu vou mostrar, olhando para a língua grega, exatamente o que cada uma das bem-aventuranças significa, beleza? Então esse é o desafio, não dá para a gente gravar tudo num único vídeo, porque o vídeo vai ficar muito longo. Então, se você quiser a segunda parte, explicando cada uma das bem-aventuranças, o desafio está feito, beleza? São 100 comentários aqui embaixo, dizendo, eu quero, sim, eu quero, beleza? 100 comentários. Se a gente tiver 100 comentários, a gente vai gravar a segunda parte, que vai ser espetacular, beleza? Então, eu quero deixar aqui, nesses cards que você está vendo, alguns vídeos que podem te ajudar a compreender melhor o texto bíblico. Gente, que Deus abençoe. Eu fico esperando. Se vocês comentarem 100 comentários aqui, eu quero, sim, eu desejo, a segunda parte a gente vai gravar. Beleza? Deus abençoe. Até amanhã com a graça de Deus. Valeu!